Bom dia, meus irmãos. Por que eu creio na Bíblia? Ontem nós vimos que nós cremos na Bíblia porque Deus, ele é um Deus que se revela, e ele se revela de uma maneira especial, para com o seu povo por meio desse conjunto de livros. Hoje eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo 3,16, e pensar um pouquinho a respeito ou em cima desse versículo, no que ele pode me ajudar, na questão de fortalecer a minha crença na Bíblia. 2 Timóteo 3,16 e 17 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A não ser que a pessoa seja mal intencionada, uma pessoa que conhece a Bíblia, mesmo sem conhecer a Deus, ela há de reconhecer o valor histórico desse livro, o valor cultural desse livro, o valor até moral desse livro. Inclusive tem um filósofo brasileiro, do qual eu gosto bastante dele, e ele se professa como ateu, e ele diz que a Bíblia não tem nada, como dizem por aí, de ser um livro de fé simplista ou de uma fé burra, mas muito pelo contrário, é uma fé chique, ele fala, é extremamente refinada. A fé bíblica, segundo ele, é até algo desejável, almejável. Inclusive, mesmo ele sendo ateu, esse filósofo ele tem um curso sobre a história da redenção numa perspectiva bíblica. Interessante. Um ateu, ele reconhece o valor, pelo menos um dos valores que a Bíblia tem. Entretanto, a Bíblia é mais do que um livro de história, é mais do que um livro de princípios. Ele não é um livro de autoajuda, um livro motivacional. Inclusive, se essa for a sua intenção, existem outros livros melhores para que você possa continuar a mergulhar e se perder na sua escuridão. Agora, a Bíblia, ela é um livro de fé, ela é um livro que contém vida. A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, segundo o versículo que a gente leu aqui agora. De fato, ele foi escrito por homens, mas quando nós olhamos para 2 Pedro 1, 20 e 21, nós vemos que esses homens, eles não falaram da parte de si mesmos, mas inspirados, impelidos pelo Espírito, falaram da parte de Deus. Quando falamos de inspiração, é um termo que é relativamente conhecido entre nós, mas muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade para explicar com clareza o que significa esse termo teológico, inspiração. Então, guarda no seu coração. Inspiração, quando você pensar em inspiração como termo teológico, pense na palavra supervisão. Por quê? Porque a inspiração é a ação, é o ministério do Espírito Santo de supervisionar o processo de escrita desses registros bíblicos pelos seus autores, por esses homens que estavam escrevendo, a fim de garantir a fidedignidade, a autenticidade desses escritos de acordo com a revelação de Deus. Resumindo, basicamente, inspiração é o Espírito Santo supervisionando, conduzindo esse processo de redação dos escritos sagrados para garantir que o resultado final seja, de fato, a palavra de Deus. Como eu vinha dizendo, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito mais que um livro de história, ela é muito mais que um livro de princípios morais, é muito mais que um livro simplesmente que representa um tipo de cultura. Ela é a palavra de Deus, É um meio pelo qual eu posso conhecer melhor esse Deus, é um meio pelo qual eu aprendo a me relacionar com esse Deus. É um meio pelo qual, segundo o versículo 17 do nosso texto aqui, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É o meio pelo qual eu vou me tornar o homem, ou você, a mulher, o homem e a mulher,
que Deus espera que você seja. Por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Deus te abençoe nesse dia, e se dedique com afinco a conhecer esse livro e tenha ele sempre na mais alta estima. É a palavra de Deus.